Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer mais um vídeo de 5 recomendações de 5 jogos com um mecanismo em especial. Neste caso o mecanismo são as ações simultâneas, ou seja, ao momento pode não ser o jogo todo, mas é uma parte considerável do jogo onde os jogadores estão a escolher as suas ações, ou seja, aquilo que vão fazer no jogo, as decisões que vão tomar para impactar e para mudar o estado do jogo, do modo simultâneo. Ou seja, fazem estas coisas ao mesmo tempo e depois, mediante a forma como o mecanismo está implementado, os jogadores ou revelam as ações ou vão revelando e executando-as ao mesmo tempo. Isto gera uma tensão muito especial nos jogos, da surpresa naquilo que vai sair, mas também tem tensão no momento em que estamos a escolher, porque estamos a escolher sem saber as informações, ou seja, sem ter informações sobre aquilo que os outros jogadores estão também a escolher, é tudo ao mesmo tempo, e tem normalmente um efeito no jogo, que é o efeito de fazer poupar algum tempo, ou seja, estamos todos a jogar ao mesmo tempo, logo não existe um tempo de espera que acaba por vezes por ser incremental à medida que os turnos vão andando, em que alguém está a decidir e depois já está a decidir consoante aquilo que estava, ou seja, que foi a decisão anterior. Neste caso, normalmente a decisão é toda ao mesmo tempo, lá está, a ação simultânea, poupando-se normalmente algum tempo com isto, e isto é uma forma de reduzir a duração do jogo. Bem, já foi aqui uma introdução muito grande, vamos falar então aqui de 5 jogos que eu acho que são muito bons, que têm este mecanismo, e possivelmente, quase de certeza, vão haver depois continuidades no top de mais 5 jogos que têm este mecanismo. Então, e só para dar mais uma nota, eu acabei por escolher 5 jogos bastante diferentes. Todos eles, na minha opinião, são muito bons naquilo que fazem, no tipo de jogo que são, mas que implementam este mecanismo de um modo diferente, gerando experiências de jogo diferentes. Então, o primeiro jogo é o Avalon. Para mim, um dos melhores jogos aqui de dedução, de bluff, de manipulação, que vive muito daquilo que são as interações entre os jogadores, mas principalmente daquilo que os jogadores fazem, do que falam e do modo como interpretam o comportamento dos outros. Um jogo que tem sempre papéis ocultos e que vai levar aqui a situações muito hilariantes, a discussões muito engraçadas se os jogadores tiverem essa apetência, essa vontade de entrarem neste contexto, ou seja, se quiserem assumir os papéis e se quiserem tentar fazer acusações e fazer leituras dos comportamentos dos outros. Aqui a ação simultânea prende-se praticamente digamos que é sempre nos momentos de tomada de decisão das votações, quer seja quando as equipas estão a ser votadas para serem aprovadas, quer depois também quando estão a escolher as cartas de sucesso ou insucesso. É um modo muito simples, é provavelmente a implementação mais simples deste mecanismo, mas que num jogo que também, do ponto de vista dos mecanismos, também é simples, isto faz toda a diferença para gerar a tal tensão entre os jogadores e a tal surpresa naquilo que vai acontecer, e depois o próprio modo como as coisas são reveladas ajuda a criar também essa tensão. Outro jogo que tem também este mecanismo é o Glassroad. Um jogo que já me pediram para fazer aqui o tutorial e análise algumas vezes, vou ter que fazer eventualmente, acabei por não fazer ainda, mas vou fazer seguramente. Este jogo, eu acho que isto é muito interessante, isto é uma pérola de design, porque no caso do autor, que é o Uwe Rosenberg, costuma fazer jogos com estes sistemas de produção, de acumular recursos. Uma coisa que costumamos ver em muitos jogos dele, e até há quem o acuse de estar sempre a repetir a mesma fórmula. Aqui, isto foi implementado de um modo muito diferente. Para já pelo próprio sistema de produção, com os ponteiros dos relógios que ajustam automaticamente, mas no nosso caso, do mecanismo das ações em simultâneo, consiste em ter aqui um baralho de cartas, que são as ações que nós podemos fazer. E depois há aqui uma nova camada, que são, nós levamos 5 cartas para jogo de cada vez, vamos jogar 3 e vamos guardar 2 na mão, no modo sumário depois da ronda acabar, embora isto vai sendo feito progressivamente, mas na pior das hipóteses jogamos 3, na melhor das hipóteses jogamos 5. E o facto de jogarmos 5 só irá acontecer se nós conseguimos ter uma leitura daquilo que os outros jogadores vão jogando. E tendo em conta que as cartas são jogadas etapa a etapa
durante o turno de modo oculto e simultâneo, isto vem criar uma tensão enorme entre aquilo que nós vamos jogando, entre aquilo que vamos guardando, e isso vai-nos dar mais ações, mas vai-nos dar também uma forma interativa de estar atentos aos jogos dos outros jogadores, e neste caso acaba por ser o modo como está implementado estas ações simultâneas, a possibilidade de fazermos mais ações, por isso conseguimos ler o adversário, ou se tivermos sorte também, embora é um pouco mais a leitura do jogo. Acaba por ser uma boa forma de escapar àquilo que são os jogos mais típicos que nós vemos destes de alocação de trabalhadores e de conversão de recursos, etc. Ou seja, este mecanismo aqui teve um real impacto no jogo, tornando interessante deste modo, interativo e muito mais rápido do que normalmente é habitual. Outro jogo que tem também um mecanismo de ação simultânea é o Mombasa. Aqui estamos a falar de um jogo já mais pesado do que todos os outros, embora o Glass Road também tenha alguma complexidade. Aqui em Mombasa o jogo vai ser complicado porque vamos estar a jogar ações em simultâneo, mas aqui a principal dificuldade disto consiste no puzzle para o próprio jogador. E isto é realmente também aqui uma forma de poupar tempo, porque cada jogador está ali em luta com as cartas que tem, porque são as cartas que tem na mão, os locais onde as vai colocar no seu painel individual, que vai permitir fazer as várias ações, que vai fazer toda a diferença. Ou seja, é um momento ali de tensão em que cada um está a tentar resolver quase um puzzle, não é bem um puzzle porque é sempre diferente, mas está a tentar alocar as cartas à melhor ação para tentar fazer o melhor possível com a mão que tem e de acordo com a estratégia que quer implementar para o jogo, num jogo que é altamente estratégico. E isto depois tem também uma tensão adicional, porque depois, como as cartas são reveladas todas ao mesmo tempo, e os jogadores ficam de imediato com nova informação para depois tomar as decisões turno a turno, e então a ordem que vão fazer as ações vai ser importante. Aqui este elemento também de jogar tudo em simultâneo, oculto e revelar, vem criar esta tensão interativa depois que alimenta a fase seguinte de execução das ações. Portanto, é mais uma forma de implementar isto que faz também muita diferença. Acaba por reduzir provavelmente o tempo de decisão das cartas no jogo, mas traz novidades, interações e surpresas que alimentam a própria dinâmica de jogo. Outro jogo que tem ações em simultâneo, que praticamente é quase só isso, é o Seven Wonders. Não me canso de divulgar este jogo, já falei muito dele, está associado até à minha própria entrada no hobby nesta última fase, ou nesta fase em que estou no momento. O jogo consiste num draft de cartas, que é uma coisa que também este foi nos jogos, não que implementou, não que inventou, mas que provavelmente disseminou mais. Ou seja, divulgou o que é possível fazer com um draft de cartas, que é possível fazer muita coisa, até aqui neste caso alimentar e construir supostamente uma pequena parte da história de uma civilização. Aqui neste caso é um draft, as cartas vêm e nós simultaneamente escolhemos aquela que queremos da mão. Isto acelera imenso o jogo, isto cria tensão, obriga-nos a olhar para o jogo dos outros enquanto estamos a tomar a nossa decisão e acaba por ser muito rápido. E é isto que permite também que este jogo, supostamente, embora normalmente não é bem assim, possa ser jogado entre 30 minutos, mas eu apontaria mais entre 30 e 1 hora. E é isso que torna o jogo muito rápido e também sempre com tensão, portanto, e foi neste base deste mecanismo de escolha de cartas, mas de escolha e de ações simultâneas que permitiu construir todas as expansões, todos os níveis e as camadas de complexidade que o jogo foi aguentando, não é? Está aqui uma caixa super cheia com tudo, e que inspirou também muitos outros jogos, portanto também muito importante e muito interessante este jogo. Por fim, aquele que provavelmente é o clássico dos jogos de ação em simultâneo, não é o Diplomacy, mas é o Game of Thrones da Board Game Second Edition. Porquê é que não é o Diplomacy? Provavelmente esse até era aquele que seria o melhor exemplo, porque é um jogo onde estamos a negociar, o jogo é uma, lá está, Diplomacy, é um jogo de negociação em que estamos a acordar coisas e depois vamos tomar ações sobre o tabuleiro de forma simultânea e oculta. Portanto, aqui o Game of Thrones foi buscar este sistema do Diplomacy, converteu aqui no universo de Westeros, de Game of Thrones, e implementou isso bem num jogo que pretende recriar um contexto de intriga política. E esta noção de ações simultâneas funciona perfeitamente nisto, porque nós, enquanto estamos a decidir as nossas ações que são colocadas como pecinhas no tabuleiro,
ou seja, cada região vai ter uma ordem de comando de alguma coisa que vai fazer, nós colocamos isso de modo oculto no tabuleiro. Portanto, os outros jogadores não sabem o que é que nós estamos a fazer. Apesar de estarmos a negociar e a prometer coisas. Portanto, há a etapa de negociação e de promessas, não é? De alianças, de guerras, do que for, que está no oculto, está a acontecer num momento em que não há muita informação no tabuleiro, e depois de todos os jogadores terem decidido que as ações que vão tomar revelam, e aí nós vemos até que ponto é que houve traições, é que não houve, é que as coisas vão mudando, e depois isto, tal como nos outros jogos, porque depois também é jogar turno por turno, província por província, etapa por etapa, acaba por ser outra nova fase de tomada de decisão consoante aquilo que surgiu de novo no tabuleiro. E isto também só é possível porque teve aquele momento de ação em simultâneo. Portanto, é mais outra forma também de implementar isto já, não num jogo económico como os outros, como a maior parte dos outros que eu apresentei, ou de bluff, ou de dedução como a Avalon. Aqui também tem dedução e bluff, não é? No Game of Thrones, mas tem também depois o fator militar e de domínio, de expansão e de controle de um território. Portanto, mais uma forma de implementação deste mecanismo. E pronto, ficaram aqui 5 jogos que eu acho que são muito bons, cada um deles na sua categoria, no seu tipo de jogo. Alguns deles estão entre os meus 10 preferidos de todos os tempos, de jogos que implementam esta noção de mecanismo de ação simultânea. Por vezes não é um mecanismo que nos salta logo à vista, pode não ser o chamado mecanismo nuclear ou o mecanismo central do jogo, mas pode fazer toda a diferença no tipo de experiência que o jogo proporciona. Então vá, fico também curioso para saber quais os vossos 5 jogos preferidos com este mecanismo de ações em simultâneas. Depois fico também curioso em saber as vossas opiniões, podem comentar, podem deixar aqui as vossas informações. Eu também estou interessado em conhecer mais jogos deste tipo. Portanto, obrigado pela paciência e adeus!